Olá, todo mundo! Feliz hora! Aqui Eli Rodrigues, chegando para trazer partícula de consciências para vocês. E eu venho falar hoje de uma ferramenta incrível, simples, que eu aprendi na minha primeira classe de Axis, que foi barra de Axis. Então, essa ferramenta é incrível, porém simples, mas de uma forma e de um poder para transmutar a energia que não está funcionando, é o que eu vou trazer para você. Antes disso, eu já vou pedir agora, logo no início, para você não esquecer, tá? Já dá um joinha aí, compartilha com quem você gosta, compartilhe. Se você gostou, parabéns, ok, joinha e compartilha para quem você gosta. Se você não gostou, ok, negativinho e manda para quem você não gosta, você não gostou. Interessante ponto de vista, né? Pois é, eu escolho diversão agora. Como pode melhorar tudo isso? Olha só, queridos, vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Embora já sendo facilitadora de Axis, já feito inúmeras classes e formações de Axis, sendo facilitadora de 50 processos corporais, sendo facilitadora de workshops, sendo facilitadora de barra de Axis, de facelifts e o que mais é possível, atendendo clinicamente o que mais é possível, eu ainda também escorreguei. Como pode melhorar? Olha só. Durante algum tempo eu fiquei afastada da telinha, eu fiquei afastada dos vídeos, porque eu criei isso, né? Eu vinha toda empolgada. Me lembro, quando eu cheguei da Itália, eu vim com uma energia, uau, sabe? Que delícia, ninguém me breca, porque eu ouvi do meu querido amigo Gary Douglas, na sala da casa dele, dizendo para mim, entre um papo que nós tivemos, e ele foi me facilitando, ele falou assim, nunca deixa ninguém te parar. E se alguém tentar, você diz, 1, 2, 3. Pessoal, eu contei isso com tanta alegria, com tanta energia, mas não com a ideia de ser agressiva com ninguém. Porém, num grupo que a gente vinha facilitando com vários processos, sendo contribuição para a vida de muitas pessoas, sendo um presente, eu recebi muitos elogios dos outros vídeos que postei. Eu estava aprendendo a lidar com o celular, porque eu amo conversar com as pessoas olhando nos olhos. O que ocorre é que veio a consciência de que, ok, ele baixa essas barreiras, quebra essas limitações em você mesma, porque ao gravar o vídeo, quantas mais pessoas você pode estar alcançando? Você não vai olhar nos olhos, mas a energia é a primeira forma de comunicação. E você aí, que está me vendo agora, vai perceber a veracidade do que sai de mim. E que chega até você olhando diretamente nos teus olhos. Diretamente das minhas moléculas para as suas moléculas, me comunicando energeticamente com você. Ok, só que o que aconteceu comigo? Toda empolgação e alegria e sendo a diferença e muitas pessoas compartilhando e sendo gratas por tudo que estavam recebendo. Eu olhei para isso, não, que delícia, como pode melhorar? Alguém, uma única pessoa fez o seguinte comentário: Eli, você fala bem, tá, tudo mais, mas você é linda e blá, blá, blá. Só que o seu marketing é muito agressivo. Toim! Sabe aquela hora que você não está disposto a receber? Que é um outro tema. Eu encolhi, eu murchei e nem respondi interessante ponto de vista para a pessoa. Formei um bloco de barreira
congelada. Eu congelei, criei uma lenha em mim. Quem já participa das ferramentas de Access sabe o que eu estou falando. Quem não participa é convidado para estar numa das classes que eu dou, ou de vários facilitadores maravilhosos aí esparramado pelo mundo todo. Então, o que acontece? Eu me encolhi. Essa história que eu estou contando aqui para vocês é fato, tá? E não gravei mais nenhum vídeo. Eu já estava baixando minhas barreiras quanto a falar só para o celular. Que esse era um interessante ponto de vista que eu tinha. Baixando minhas barreiras quanto à questão de lidar com a internet. Tava toda feliz que, tô conseguindo postar um vídeo, como pode melhorar, toda feliz. Vem esse balde de água, eu, ao invés de simplesmente manipular essa energia, eu não manipulei essa energia. Eu concordei, aceitei, me alinhei, comprei e trancafiei dentro de mim. E me brequei, me paralisei. Muitas coisas acontecendo e aí eu fiz uma escolha de ficar só atendendo clinicamente, só atendendo aqui no consultório, só fazendo os atendimentos individuais, só fazendo os aconselhamentos individuais, só fazendo coaching individual e para não aparecer, levantei uma bela de uma barreira, um blocaço de gelo, não bastou, fiz um iglu e na porta, plum, uma barreira. E fiquei lá escondidinha lá dentro, porque assim aqui ninguém me vê, aqui ninguém vai dizer que eu tô sendo agressiva. Por quê? Eu escolho gentileza. Entrei no mimimi, entrei no trauma, entrei no drama, me senti vítima, me coloquei na posição de vítima e me coloquei na posição de culpada. E quanta merda eu criei, né? E escolhi encolher e esqueci por um breve momento o presente que eu sou. E eu vou falar como eu falo. É a minha alegria, é o meu jeito de ser, a minha espontaneidade, que foi isso que meu amigo e querido mentor, beijo Gary Douglas, disse pra mim, você é isso, é essa energia sua que vão tentar brecar, mas você não deixe, por favor. E aí, senão você vai ficar congelada. E por alguns instantes eu me bloqueei. Eu esqueci. Pode POC em tudo isso, né? E aí eu fui buscando consciência, porque eu fui percebendo aquele peso, fui percebendo tudo aquilo, aquela energia, e eu fui buscando consciência. Eu fui buscando consciência até que chegou. Ah, entendi. Eu estou me brecando. E agora, por quê? Eu concordei, aceitei, comprei, me alinhei e trancafiei, repetindo o que eu já havia dito, o ponto de vista interessante de alguém. Mas a essa pessoa que sabe, que fazia parte do grupo, que sabe que disse para mim que eu tenho um marketing muito agressivo, eu sou grata, meu querido! Beijo iluminado para você, eu sou muito grata, porque eu experimentei em mim o que é você se alinhar, concordar, aceitar, comprar e trancafiar o interessante ponto de vista dos outros. E experimentei em mim o que é acordar e sair, partir para o interessante ponto de vista e sair dessa energia. Gratidão. Gratidão imensa. Então, vamos lá? Contei essa história, isso não é uma historinha, não é tirada de livrinhos, nem conto de carochinha. Aconteceu comigo, ok? Então, aqui, nós vamos usar o enunciado aclarador para quem já conhece, quem é de Access, quem já fez alguma classe, quem já sabe como funciona o enunciado aclarador, use o enunciado aclarador após a manipulação dessa energia, ok? Para quem ainda não sabe, eis aqui o convite. Eli Rodrigues à sua disposição para classes de Access, barras de Access, para o facelift, para os processos corporais e o que mais é possível, para os workshops e o que mais é possível. E também, se você se alinhar com a minha energia, pá,
extrovertida, divertida, brincalhona e verdadeira, também você pode me convidar para estar aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. É só chamar que eu vou. Como pode melhorar? Chama e a gente organiza, ok? Interessante ponto de vista, meu interessante ponto de vista sobre isso. Vamos lá? Aqui, pessoal. Então agora vou me hidratar um pouquinho, com licença. Então agora vocês não precisam ter forma nem estrutura para usar essa energia, ok? Estiver dirigindo? Pode. Tô cozinhando? Pode. Tô tomando banho? Sim. De qualquer forma. Eu vou estar fazendo um movimento com as minhas mãos aqui, mas não tem necessariamente que ser nessa forma nem nessa estrutura, ok? E terminando, vamos rodar o iniciar declarador, ok? Então veja só. Eu me brequei, né? Por conta disso. E aí eu fui praticar essa ferramenta que encontrei na minha primeira classe, na minha primeira apostila de barra de ases, que está lá. Interessante ponto de vista, seja lá o que forem, pessoas lindas, seja lá o que for que alguém pense, diga ou manifeste a seu respeito, tá? Então vamos lá. Interessante ponto de vista, o interessante ponto de vista dessa pessoa. Pega essa energia, puxa. Interessante ponto de vista, perceba essa energia na sua mão. E vai percebendo se ela ainda está pesada, tá, né? Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Divide com a outra mão. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Manipule a energia. Você vai aprender a manipular a energia e não a pessoa, ok? Nós não manipulamos Perceba, perceba, perceba. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse interessante ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista dela. Interessante ponto de vista dele. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E você vai manipulando essa energia, sem necessariamente ser com o formato das mãos, com essa forma. E vai lá. Tá cozinhando? Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Tá lavando? Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Tá tomando banho? Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Aonde estiver te incomodando. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E roda enunciado declarador. Enunciado declarador é aquela varinha mágica que vai lá no ponto em que isso foi criado e destrói e descria. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista sobre essa pessoa também. Interessante ponto de vista que eu tive esse interessante ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E vai manipulando essa energia até ela se dissipar. Interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista, e quando for ficando totalmente mais leve, você vai perceber que fica mais leve, incrementa. Eu destruo e descrio o interessante ponto de vista que essa pessoa tem sobre mim. Destruo e descrio o interessante ponto de vista que essa pessoa tem sobre mim. Destruo e descrio o interessante ponto de vista que eu tenho sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista sobre essa pessoa. Destruo e descrio por deusilhões de vezes. Deusilhões de vezes é um número de vezes que só Deus sabe, ok? Então, em seguida, roda enunciado declarador. Ficou claro? Reprisando.
Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista, o ponto de vista dela. Interessante ponto de vista, o ponto de vista dele. Interessante ponto de vista, o meu ponto de vista. Interessante ponto de vista, esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, esse ponto de vista. Até dissipar, até ficar leve. Eu destruo e descrio todos esses interessantes pontos de vista. E o tempinho ali em silêncio é para você rodar o enunciado aclarador, que você vai encontrar facilmente no site de Access Consciousness, e é assim que eu aprender, colocar um link que for liberado, se for liberado, para vocês irem buscar o que significa isso. Se não, entra lá no Access Consciousness, no site de Access Consciousness, e descubram o que é enunciado aclarador. Dr. Terry tem vários vídeos incríveis também que pode ser contribuição para vocês, ok? Então, hoje, essa é a minha parte, essa é a minha contribuição, essa é a Eli Rodrigues e eu escolho ser eu. Uhul! Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Interessante ponto de vista. Beijo iluminado!